Bora lá, vamos tocar. Beleza, mais um dia da semana, a melhor profissão do mundo, o incorporador imobiliário, né? Quem não entende desse jogo da incorporação está perdendo dinheiro, né? Se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um corretor de imóveis e simplesmente está prestando serviço para as incorporadoras, você está deixando realmente de jogar o jogo que vai criar patrimônio para você, né? E quando você presta, você é um arquiteto, você presta um serviço para um incorporador, você vai vender o seu projeto. Primeiro que isso não te traz recorrência. Você vai ficar tendo que vender projeto em cima de projeto. E o dinheiro que você vai ganhar com esse projeto, ele não vai ser suficiente para você formar um patrimônio, começar a formar riqueza e começar a ser independente financeiramente. Então, por isso que a incorporação imobiliária ela é a melhor profissão do mundo, que ela é uma das poucas profissões que ela realmente forma patrimônio para que você, em um determinado momento, consiga ter aí realmente o que você deseja para você e para sua família. E Teodoro ontem trouxe muito conteúdo. Se você não assistiu a live de ontem, procura lá no YouTube do Incorpora Comigo ou da Biocasa Imob, dá uma olhada no conteúdo e no dia de hoje a gente dá sequência aí, né, Teodoro? Com a melhor profissão do mundo, o incorporador, né? Hoje tem muitos detalhes, amanhã tem mais, depois, então vai ser um mês de janeiro aí de muito conteúdo, né? Quem conseguir acompanhar com a gente, e quem fizer parte da comunidade. Mas bora lá, Teodoro. Boa, deixa eu fazer uma pergunta. Você está me ouvindo bem e como é que está o áudio aí? Excelente. Tá um ruído ou não? Porque aqui Não, na minha sala tá um ruído que eu já tentei eliminar e não consegui. não, sem ruído nenhum, tá ótimo o áudio. Sem ruído, maravilha. Bom, vamos lá. Boa noite aí, Caio Teodoro aqui mais uma vez, com meu amigo Nielson. A gente ontem falou um pouco do lado B da incorporação imobiliária, né? Quem teve na live ontem viu que a gente falou que nem tudo é só flores, né? E aí fica até meio, parece que é incongruente, né? Como é que os caras falam que é a melhor profissão do mundo e aí vem falar para mim que tem coisas difíceis a fazer, né? Ah, essas lives que a gente vai fazer aqui durante os próximos dias, né? Que a gente está se dispondo a fazer essa semana e a próxima, e a gente vai anunciar o evento aí da próxima semana, que vai ser um evento online como nunca antes na história desse país já se viu. Ontem a gente fez uma provocação, né, o pessoal que estava na live ali com a gente para eles poderem se organizar e se preparar, porque não é uma live que você simplesmente vai fechar, sentar na frente de um celular ou de uma TV e simplesmente acompanhar. A gente preparou um negócio totalmente diferente, que eu sei que você não viu, ao menos não no mercado imobiliário. E quando a gente apresentar, eu sei que vai fazer você parar para pensar um pouco mais a respeito do nosso mercado, né? Esse é um ano que 2026 é o ano que todo mundo está acreditando que é o ano do mercado imobiliário, por N razões, né? Que ainda a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. Mas hoje a gente queria falar um pouco sobre como ganhar dinheiro nesse mercado. Aí você fala assim, tá, mas o incorporador não é o cara que fica com o lucro da incorporação imobiliária? Sim, é verdade. Só que quem é esse cara profissional? Existe um curso que você vai ali do outro lado da rua e fala, eu quero fazer um curso porque na minha carteira CLT ali vai estar escrito minha profissão incorporador imobiliário. Não tem, né? Na realidade, tem sim os cursos de pós-graduação. Para quem tem um curso superior, você pode ir lá fazer uma pós-graduação em incorporação imobiliária. Mas não é assim uma profissão nomeada como um arquiteto, que é o meu caso, como um engenheiro, como um corretor de imóveis, enfim, você tem que sentar numa cadeira de uma academia e depois ir lá numa categoria de classe, tirar uma carteira, né? O incorporador, ele é um cara que ele precisa unir uma série de conhecimentos. Ele precisa saber um pouco sobre RH, sobre DP, sobre contabilidade, sobre marketing, sobre vendas, comercial um, comercial 2, ele precisa entender de financeiro, ele precisa de entender um pouquinho de tributos, que é diferente de emolumentos, que é diferente de impostos, que é diferente de taxas. Ele precisa entender um pouco sobre diretrizes urbanísticas, ele precisa entender um pouco de área comercial,
no sentido de produto, marca, branding, região. E aí, Produtos cara, financeiros. produto financeiro. Por quê? Porque para ele poder fazer com que o negócio dele rode, ele precisa entender sobre tudo isso. E qual é? E aí, Nelson, entre aspas, vamos falar um jargão aqui, não vai deixar eu mentir sozinho, ele vai mentir junto comigo. É verdade. A gente só A conta gente vê. mentira na internet, né, Teodoro? A gente É, fica o dia inteiro verdade. contando mentira. O dia inteiro contando mentira, anedota, né? Mas brincadeira à parte, o ano passado, principalmente, a gente discutiu muito justamente sobre essa estrutura que é o seguinte: o mercado imobiliário, um dos principais problemas do mercado imobiliário é a ausência de recorrência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu vendo um produto ou um serviço meu hoje para um cliente, quando é que eu vou vender de novo para o mesmo cliente? Né? Diferente Uma do meu. casa, né? Uma casa tem uma chance de você vender uma vez e não vender nunca mais, né? Bom, vamos falar de investidor, né? Se o cara é um investidor que atua nesse mercado, mesmo assim, ele vai ali comprar uma casa, duas casas. Tem cara que compram 10, 15, 20, 30. Tem cara desse perfil? Tem. Só que ele vai comprar 10, 20, 30 casas, apartamentos, lotes, enfim, e ele vai esperar um tempo até ele receber essas unidades, e depois que ele receber essas unidades, que ele realizar o lucro dessas unidades, ele vai comprar o novo lote, vamos chamar assim, de novas propriedades, né? O cara que compra para moradia, muitas das vezes, por padrão nacional, ele vai comprar, ele vai financiar a unidade dele, ou vai fazer um consórcio, enfim, ele vai pagar ali pelo menos 5, 10, 15, eventualmente 30 anos. Cara, daqui 30 anos você vai ter a oportunidade de vender para esse cidadão de novo. Pô, diferente do meu cunhado, por exemplo, meu cunhado tem uma hamburgueria aqui na cidade de São Caetano. Cara, ele vende o produto dele mais vezes para o mesmo cliente, se não for na mesma semana, é no mínimo todo mês. Que o cliente dele que consome o produto dele volta lá para comprar o produto dele de novo e de novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que no nosso mercado a gente tem uma dificuldade pela questão do valor de tempo, né? O tempo de retorno desse cliente, ou seja, o LTV, né? O quanto tempo esse cliente permanece na minha base comprando os meus produtos e serviços. E o incorporador, ele tem esse problema. Ele não consegue, de fato, aumentar a venda do produto e do serviço, seja ele qual for, para o mesmo cliente. Então, ele tem para quem não está aí assimilado com esse termo, mas acredito que a grande maioria esteja, né? O CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente dele é alto. Por quê? Porque ele sempre tem que ir atrás de cliente novo. Dificilmente ele consegue vender para uma base existente, né? E aí você vai falar, tá, e tá bom, e qual é a parte boa disso tudo que você me falou, que até agora você só me falou de dificuldades, né? O que a gente vem trazer agora como visão para os próximos dias, né? Como incorpora comigo como plataforma de aceleração de negócios junto com a Biocasa, é a oportunidade desse incorporador virar a chave. E aí eu vou colocar mais alguns elementos na mesa. Ele ter a visão, e não só ele, mas todos os profissionais que atuam dentro dessa mesma, vamos chamar de plataforma, terem a oportunidade de vender mais vezes para o mesmo cliente. Mas como? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu sou um incorporador. Eu sou o maestro ali do empreendimento. O que é o maestro do empreendimento? Eu sou aquele cara que conhece todos os instrumentos que fazem parte daquela peça musical, conheço um pouco sobre a atividade de que cada um vai fazer, mas eu não consigo tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Seria até humanamente impossível tocar tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso de pessoas. Maravilha. Qual é a visão que a gente quer trazer? E aí é uma provocação para as pessoas estarem aí presentes na semana que vem para ouvir o que a gente tem a dizer. E se você participasse de uma plataforma como a nossa, que vai apresentar a ferramenta daqui a alguns dias, sobre como ela funciona, de modo que você aumentasse a sua participação no faturamento dos outros serviços contidos dentro da incorporação imobiliária.
Por quê? Quem é incorporador imobiliário, ele sabe que o lucro dele, em média, e aqui vamos falar uma média sem entrar em juízo de valor, também, fica ali na casa dos 20, 25, 30% sobre o valor geral de vendas do empreendimento, né? Mas existem outros valores que são gerados a partir do empreendimento, e uma vez que você tem a visão sobre como ganhar dinheiro nas outras áreas e consegue participar dessas outras áreas, é aquilo que eu acabei de dizer. Você consegue ter um faturamento maior dentro de uma base única de clientes. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um dono de imobiliária. Eu tenho uma imobiliária aqui na Zona Leste de São Paulo, né? É um mercado aqui bem aquecido. Muito bem. Só que eu, como imobiliária, qual é a minha participação no empreendimento imobiliário? Eu vou fazer provavelmente um lançamento, né? Eu vou cuidar da gestão de vendas desse lançamento, vou montar ali a house, vou montar a equipe de vendas, e no faturamento gordo, no faturamento ali, vamos dizer, totalitário, é igual a 6% na média, 5, 6% na média do VGV do empreendimento sem eu ser sócio dele. Beleza? Maravilha. Desses 6%, todo mundo sabe que é, vou falar em números aleatórios também, sem nenhum compromisso com os números. 2% vai para o corretor que atendeu ali no balcão, né, o cara que fez o atendimento do cliente imediato. 0,25 vai para o gerente, que é o gerente da equipe toda. Talvez 0,75 vai para um diretor que comanda aquela equipe mais outras equipes externas. 2% fica para a equipe, para gestão administrativa daquela equipe toda, e mais 1% vai para uma outra figura. Ou seja, somou lá aqueles 6%. Será que essa imobiliária ela tem outro local que ela possa atuar e que ela possa faturar e que ela possa aumentar a participação dela dentro do mesmo empreendimento e ganhar um pouquinho mais? Tem. Por exemplo, vendendo o crédito que esse cliente vai utilizar para fazer o financiamento da unidade dele. Aí você vai falar assim, tá, mas como? Se uma boa parte dos empreendimentos são financiados pela Caixa e quem faz o financiamento, quando é no caso da Caixa, são os correspondentes bancários. Sim, é verdade. Mas esse correspondente bancário ele não é remunerado? A Caixa remunera esse parceiro para ser representante dela quando ele faz o financiamento para esses clientes levarem seus documentos e serem aprovados lá na Caixa. Porém, muitos dos empreendimentos que a gente está acompanhando aqui está se abrindo oportunidades de financiamento em outras empresas, que não só mais a Caixa Econômica. Então, a gente tem outros bancos, a gente tem fintechs, a gente tem fundos de investimento, que estão interessados em financiamentos de unidades finais ali dos nossos clientes, e essas empresas, elas pagam a comissão em cima do valor de crédito que esse parceiro nosso venha a comercializar. Então, vamos dar um exemplo. Essa imobiliária, ela ganhou 6% de 100% das vendas de um lançamento que ela atuou. E aí, ela recebe mais 1%, 1,5%, 2%, não importa, de comissão da venda do dinheiro desse financiamento dessas unidades. Vamos dar um exemplo agora em números de novo. Eu tenho aqui um empreendimento de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é VGVs, vamos dizer que são 100 unidades de 1 milhão, só para fazer a conta. Eu tenho 6% de comissão nas vendas. Bem, vou receber meu faturamento bruto, 6 milhões. Se eu consigo mais 1 milhão, 1,5 milhão aí que seja, de comissão da venda do crédito, ele continua sendo sobre os mesmos 100 milhões de unidades que eu vendi, que foram geradas em faturamento de venda de unidades. Logo, eu consigo colocar aí mais 1 milhão, mais 500 mil, 1,5 milhão, sei lá, dentro do meu faturamento. Então, que seria 6, já pode pular para 7, 7,5. E aí, Teodoro, me dá mais um exemplo do que poderia uma imobiliária trabalhar e aumentar o faturamento dela nesse caso. Dou sim. Se você
Sabe aquele ditado que eu aprendi com um interiorano do Paraná, que ele fala assim, que boi que chega primeiro bebe água limpa? Quando é que a incorporação começa? Quando o incorporador ele descobre uma oportunidade. Só que o incorporador ele descobre a oportunidade como? Ele consegue estar todo dia procurando terreno, ele consegue estar todo dia falando com proprietários, ele consegue estar todo dia olhando uma região específica. Ele não consegue. E por que ele não consegue? Porque ele está cuidando de outras coisas. A imobiliária por si só, eu vejo muito essa segregação de pessoas que só trabalham com terrenos para incorporadora. Ontem mesmo a gente conversou com o Nardo, né, que teve presente aqui com a gente no Zoom, e ele deu um exemplo dele. Ele é um cara especializado em captação de terrenos para oportunidades para incorporadores. E ele só faz isso. Então ele vai lá, ele caça o terreno, ele identifica a oportunidade. Ele é um cara já um pouco mais avançado, ele já faz um estudo de viabilidade básico para entregar isso bem mastigado para a incorporadora, para ela dizer o go, no go, né? Vou, não vou. E ele faz esse trabalho, entrega para a incorporadora e ele some. Só que essa incorporadora, ela precisa do terreno, ela precisa fechar com o terrenista, ela precisa das aprovações, ela precisa de um advogado, ela precisa de um contador, ela precisa de crédito. E se esse corretor ele está dentro de uma plataforma que também ofereça crédito para a construção dessa incorporadora, será que esse corretor também teria a oportunidade de aumentar o faturamento dele dentro do mesmo empreendimento, dentro da mesma base de clientes dele? Se esse cara já tem o ouro, que é a terra, se esse cara já tem o ouro, que é o cliente que vai realizar o empreendimento ali, ele vai somar outras ferramentas que vão fazer com que ele aumente o faturamento dele. Teodoro, é possível? É possível. E por que a galera não faz? Você consegue responder essa, Daniel? O pessoal não sabe como faz. O mercado imobiliário, Teodoro, ele tem um grande problema. Ele é fragmentado. Como ele é complexo, cada um só quer fazer uma parte. Então, o corretor só quer vender o imóvel pronto. O outro corretor só quer fazer desenvolvimento de área. O correspondente só quer fazer o crédito. O arquiteto só quer fazer o projeto. O O cara só quer engenheiro tirar só quer pedido, fazer né? a obra. Só que aí que vive, né, as grandes oportunidades, que o desenvolvimento, né, hoje o mercado imobiliário que nós estamos inserido, ele é o mercado mais antigo e é o que menos se desenvolveu no decorrer do tempo, em termos de sistemas construtivos e principalmente de modelo de negócio. O que a gente está discutindo aqui, que o Teodoro está trazendo, né, para dentro dessa live, é o modelo de negócio hoje, no meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, é falido. Ele não agrega valor nenhum para nenhuma das partes. Por isso que todos os profissionais, e a gente vive isso todos os dias, eu falo com corretor, com arquiteto, com engenheiro, todo mundo desesperado escolhendo quais são os boletos daquele mês que vai pagar, porque não consegue ter recorrência. Diferente de algumas empresas. Vou dar um exemplo da Amazon, uma empresa pequenininha, né? Você Uhum. entra dentro da Amazon, você tem, além de todos os produtos, que eles vendem tudo, ele resolve a cadeia logística, ele resolve o serviço, ele é um banco, ele resolve o crédito. Ele é uma empresa que ele tem todas as soluções para o cliente, então o cliente tem uma experiência de compra totalmente fluida dentro de uma única plataforma e ele se rentabiliza de todos os pontos de contato com o cliente. Ele ganha no crédito, ele ganha na entrega, ele ganha na venda do produto, ele ganha na embalagem, ele ganha no cartão presente, ele ganha em tudo. E o incorporador, que é essa figura da melhor profissão do mundo, ele pode ganhar em todos esses pontos de contato e garantir um padrão dentro da própria empresa.
e sem ficar refém. Eu vejo incorporador que é refém do construtor, eu vejo incorporador que é refém do correspondente, eu vejo incorporador que é refém do arquiteto. Não dá para admitir isso, que o incorporador é o cara que, né, ou a mulher que organiza. Inclusive, depois, Teodoro, a gente vai ter que fazer uma live com e para as mulheres, né? Que a maioria dos incorporadores são homens, e a mulher, ela na corretagem de imóveis, no mercado de intermediação imobiliária, a mulher já tem uma relevância gigantesca. Na maioria das imobiliárias, as mulheres são as maiores vendedoras de imóveis que existem. A gente precisa incentivar essas mulheres a começar a serem donas das incorporadoras também. Tem um público aí gigantesco para a gente trabalhar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? E o Teodoro continua o raciocínio dele. Vocês que estão nos assistindo e vocês que fazem parte da comunidade do Incorpora Comigo, ou se você não faz parte da comunidade do Incorpora Comigo, aqui na descrição desse vídeo vai estar lá o link do WhatsApp para você fazer parte da comunidade. Você está tendo a chance de entender como você vai se rentabilizar em todos os pontos de contato de uma incorporação, desde o início da concepção do terreno até o pós-venda. Porque você pode vender depois uma energia solar para um apartamento que você vende. Então você tem uma cadeia que você pode ganhar no produto. Vai ter um dia que nós vamos falar só da Biocasa, explicar, né, essa parceria da Biocasa com Incorpora Comigo. Mas a chance que você está tendo na sua mão não tem, eu posso garantir, não existe nenhuma outra profissão que vai te remunerar tão bem quanto a incorporação, se você entender exatamente isso que a gente está falando. Por exemplo, um médico, né, uma profissão extremamente renomada, né, de extrema relevância. A média que os médicos ganham no Brasil hoje é R$ 30.000 por mês, a média. É um excelente salário, né? R$ 30.000 por mês, faz parte de 1% da população brasileira. Mas o incorporador, ele tem a chance de ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês com um empreendimento. Quando eu falo que é a melhor profissão do mundo, porque ela te dá a chance de você conseguir juntar um montante financeiro de receita que vai transformar a sua vida, né? Então, não quero vender aqui esperança, mas para que isso aconteça é extremamente complexo, é extremamente trabalhoso. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que aprender esse jogo, e você pode aprender sozinho e demorar 25 anos, igual o Teodoro demorou, ou você pode caminhar. Aí volto no exemplo da Amazon. É mais fácil você abrir uma Amazon ou você vender os seus produtos usando a plataforma da Amazon. É muito mais rápido você vender os seus produtos usando a plataforma da Amazon. E o que nós vamos convidar vocês nas próximas semanas é para fazer parte da plataforma Biocasa. E você não ter que demorar a vida inteira para aprender a ser um incorporador errando, ou você nunca ser um incorporador e nunca fazer uma migração de carreira, né? E você sabe que o incorporador ganha dinheiro, mas você não sabe como que faz para ser. Mesmo tendo diversos cursos de incorporação, não existe nada igual à plataforma que vocês estão podendo ter acesso. Teodoro, segue a vida aí, meu jovem. Recorrência. Você chegou no ponto. Por que que a galera não faz, cara? Por falta de conhecimento, né? É, até tem uma piada máxima, vamos dizer assim, né? Que é muito voltada à questão dos corretores, né? Que é uma piada, mas ao mesmo tempo que dói, dói na alma e no bolso, né? O pessoal fala assim, a vida do corredor é tô rico, tô pobre, né? É igual aquele exame de coração, né? Pum, faturamento, pum. Daí passa um período, pum. Passa mais um período, pum. É o famoso tô rico, tô pobre. Por quê? Porque ele realmente, o nosso mercado, ele é um mercado o tempo de decisão, ele é uma jornada longa. Eu sei que todo mundo já está cansado de ouvir isso ser falado aí nas redes sociais, todo mundo já falou, e a gente também não vai falar que é mentira, né? Que uma pessoa acorda de manhã com uma vontade e assim fala, deixa eu ver aqui.
Hoje a minha Joanete doeu, então eu vou comprar um imóvel. Não é assim que funciona, né? Porque quando o ar está úmido e o sol nasce do outro lado da minha janela, eu decido comprar um imóvel. Não é assim. Às vezes o cara leva um ano para decidir adquirir um imóvel, né? Por quê? Porque ele tem que considerar o estágio de vida dele, da família, se ele casou, se não casou, se vai ter filho, se não vai, onde ele trabalha, a esposa trabalha, que os horários dele, a questão da infraestrutura urbana, se tem escola para os filhos, se tem transporte público, se tem saúde, educação, banco, comércio, serviços, etc, etc, etc. O cara, até ele conseguir, dentro da rotina dele, olhar isso tudo, olhar os números, olhar, né, os juros, o tempo, o que ele ganha, as projeções futuras dele, né, e assinar um contrato com a mão tremendo, né? Aquela tremedeira, mas assinando um contrato ali de 30 anos, até o cara decidir fazer isso, demora. E aí você, que é corretor, dono de imobiliária, enfim, tá ali sentado, esperando esse cara, dentro da rotina dele, levar 12 meses para tomar uma decisão de comprar aquele imóvel. E aí, assim, eu vou trazer agora a coisa um pouco do meu lado. Ontem na live eu me apresentei ali, eu falei que eu sou arquiteto de formação, eu tenho um escritório de arquitetura aqui na minha cidade. E por muitos anos, e essa é uma realidade que persiste, né? Você sempre fala 25 anos, mas eu tô há 27, né, no mercado. É que é Desde um número mais 98. fácil, é um número É, mais fácil decorar 25. sim, são 27 anos tomando pancada no mercado, e assim, a vida de arquiteto, por exemplo, eu tenho um caso aqui no escritório que eu ainda cuido até hoje, que é um prédio grande, um investimento de quase 50 milhões de reais aqui em São Paulo. Tudo bem, para uma instituição sem fins lucrativos, não é bem mercado imobiliário aqui como a gente está tratando, mas só para dar um exemplo. É um projeto que foi protocolado em 2017. A gente está em 2026, são 9 anos e ainda não foi aprovado. Você tem noção que é um negócio desse? E é uma instituição sem fins lucrativos que vai prestar um serviço para a cidade. E, enfim, não vou entrar no mérito, mas são 9 anos de aprovação. Se o meu escritório dependesse só de trabalho de projeto e só desse em especial, eu já tinha falido. Agora vamos lá. Quantos arquitetos aqui, quantos engenheiros que trabalham com projetos, que trabalham com essa mesma estrutura que eu, que passam no mínimo 2 anos a 2 anos e meio entre o dia que o incorporador bate na sua porta e fala assim, ó, vamos fazer um empreendimento, tal, assim, aquela ideia, o cara chega com uma folhinha de papel de pão que ele rabiscou no boteco ali, chega com a ideia do empreendimento, um terreno que ele fechou de boca, pede para o arquiteto já fazer um projeto legal de um negócio que ele nem fechou o contrato ainda, mas ele chega lá, passa lá para o arquiteto as ideias malucas que ele teve, brifa ali, o arquiteto já faz o projeto, protocola e para tudo. Fica ali É, 8 meses para sair o primeiro comunicados, né? Quem trabalha nas grandes cidades sabe dessa realidade, né? As cidades menores, graças a Deus, não passam muito por isso, não. Mas as cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, e outras aqui no entorno, são cidades que, por demanda, são cidades muito grandes e que demoram para sair um projeto legal. Aí sai o projeto legal, bom, agora a gente tem que fazer o executivo. O projeto executivo de um empreendimento grande, quem trabalha isso daí, sabe que são mais 4, 5, 6 meses de trabalho até você conseguir ter um projeto executivo bem completo ali, como manda a cartilha, né? Todos os detalhes, as informações, documentos, memoriais, planilhas, tudo eu mais acho que a para fazer. inteligência artificial vai ajudar isso aí, viu? É, até lá, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você pega um empreendimento grande, até você cuidar de todos os detalhes, né? Tem projetos aí que chega a ter 8.000 itens para você olhar, para você analisar. E você precisa conhecer todos eles. Você não pode deixar passar nada em branco, porque, cara, como arquiteto, pô, pelo menos é como a minha cabeça funciona. Quando a gente vai fazer um projeto de um prédio, aquilo ali vai ficar ali pelo menos 50 anos, cara. Então, 50 anos do seu trabalho que foi projetado para frente e que precisa funcionar. Se você só simplesmente puxa duas linhas, faz dois traços ali e assina e põe teu CPF e teu Errou. número do CREA ou do CAU lá, eu acho que você não entendeu o que você está fazendo.
Mas, enfim, é só uma crítica, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quantos escritórios como o meu passam essa mesma dificuldade de ter vários trabalhos que até se você olha o número, você fala, caramba, um projeto desse paga 100 mil reais, um projeto desse paga 200 mil reais. Mas, cara, diluído em 3 anos. Então, às vezes, gera um número que ele é ilusório, né? Na cabeça do empresário, do dono daquele escritório ali, porque ele fala, pô, eu fechei 10 projetos de 300 mil reais, eu tenho um faturamento de 3 milhões, meu escritório é grande, é bacana, mas em quanto tempo você vai levar para receber isso, né? 36 meses? Cara, 3 milhões em 36 meses você manter uma estrutura não dá 100 mil por mês. E aí, 100 mil por mês para você ter um arquiteto, que é um salário caro, uma estrutura cara. Aí você vai ter um, dois, três estagiários, um engenheiro, uma equipe de 5 a 10 pessoas, como eu já tive, é um custo que dá mais de 100 mil por mês, né? E aí, se o seu escritório depende só do faturamento do projeto, sendo que a incorporação imobiliária, ó, eu não consigo nem colocar aqui na linha o tamanho do que é esse negócio, né? E você está ali, o arquiteto, ó, projetista, engenheiro, enfim, você participa de uma parte pequena do empreendimento. Só que se você tem o conhecimento e sabe o que é incorporação imobiliária, além de você parar de se frustrar por algumas decisões que o incorporador toma e você não entende porque ele toma, você começa a entregar para o seu cliente outros serviços e outras possibilidades que até então você não conhecia. Vou usar o mesmo exemplo que eu dei do corretor e do dono da imobiliária. Vamos lá. Antes de chegar para a venda lá na ponta, ou seja, antes do empreendimento ser lançado, tem que gerar o dinheiro, o crédito da construção. E muito se fala do Geric, muito se fala de fundos de investimento, muito se fala de CRI, muito se fala de. Hoje não, a gente Crédito tem ponte, crédito ponte, tokenização. muito se fala sobre isso daí. Quem é que ganha dinheiro vendendo esse dinheiro? E aí eu vou mais longe. O arquiteto, para pensar. Se o seu cliente te contratou para fazer o projeto de um empreendimento, ele precisa da grana para fazer aquele empreendimento. Ah, você vai falar, mas essa incorporadora é grande, ela tem dinheiro. Cara, todo mundo trabalha alavancado. Ninguém trabalha com dinheiro próprio. Aí você vai falar assim, ah, não, mas o meu cliente trabalha. Se esse cara faz isso, das duas, uma. Ou ele não entendeu como é o uso do dinheiro de terceiros, ou ele é preguiçoso porque dá trabalho. E aí ele tem o recurso próprio, ele prefere usar o recurso próprio. Mas eu vou dar uma provocada aqui. Hoje, com a Selic a 15% ao ano, se você deixar o seu dinheiro lá aplicado só na Selic a 15% ao ano e conseguir fazer esse empreendimento gericado com crédito associativo, com a possibilidade de zerar o custo do dinheiro para você, incorporador, qual dinheiro é mais barato? E tem um pouco mais ainda aí, né? Porque a gente já conversou com incorporadores que fez o prédio com capital próprio. E o prédio deu 15% de lucro bruto. Desculpa, lucro líquido. Quanto que esse empreendimento deu de lucro? Zero. Porque ele não colocou na conta o custo do dinheiro dele investido. Na linha do tempo, né? Você tem que, quando você fizer um empreendimento com capital próprio, você não pode deixar de computar na rentabilidade o custo da oportunidade daquele seu dinheiro investido. Então, é uma falsa ilusão que deu 15% de lucro líquido. Eu tinha 1 milhão, agora eu tenho 1.150.000. Só que se você tivesse deixado o seu dinheiro parado no fundo de renda fixa, você teria o mesmo dinheiro sem tomar risco. Então, se Exato. você vai tomar risco, você precisa alavancar. Você precisa fazer dinheiro, gerar dinheiro. Então, você, quando você está produzindo um empreendimento imobiliário, né, você está incorporando, você tem que fazer uma analogia como você está produzindo dinheiro. Você está construindo um imóvel e produzindo riqueza para você. Então, o seu dinheiro ele tem que estar investido em outro lugar. E você tem que alavancar com dinheiro de fundos, de outros investidores, que é o famoso OPM, né? Others People Money, que a gente pode um dia falar sobre isso. Mas eu não queria perder uma coisa que veio na minha cabeça aqui, Teodoro.
está indo na linha que você está explicando sobre o tempo, né? As pessoas muito julgam que a incorporação demora, o incorporador demora para ver o dinheiro. Primeiro que o incorporador demora para ver o dinheiro porque ele não entende a recorrência que ele pode ter. Porque se o incorporador fizesse todas as partes, ele já tinha ganho a intermediação, né? A empresa dele já teria ganhado a intermediação do terreno, já teria ganhado uma parte do projeto, já teria ganho com crédito. Então, dá para o incorporador ganhar durante todo o processo da incorporação e não só esperar oferir o lucro no final ali daquele empreendimento. Mas vamos entender o seguinte: E tem um no detalhe Brasil, aí, quando a gente fala em ganhar, é gerar receita. Não quer isso, dizer que ele necessariamente ele vai pôr a mão em tudo. Não é isso não, tá? né? É ele ser uma plataforma integrada que ele faça o todo, né? E ele garanta o padrão de qualidade da sua empresa. As grandes incorporadoras, elas já estão entendendo isso e cada vez mais elas têm verticalizado o ecossistema, né? Então, se você pegar uma grande incorporadora, ela tem a house própria, ela tem a equipe de crédito, ela tem a equipe de venda. Então, as grandes incorporadoras, elas já entenderam que elas precisam verticalizar para ganhar padronização e receita. Mas, né, o nosso público aqui, a maioria do nosso público é uma pessoa que está migrando para ser um incorporador ou é um incorporador de pequeno porte, que precisa ter uma escala, né? Então, basicamente, vocês precisam entender isso. Mas muito se fala no mercado brasileiro sobre investimento, né? Investir, poupar, gastar menos do que ganha e guardar um pouquinho todo mês. Eu não sei se você tem essa visão, Teodoro, mas até fiz uma conta aqui para ajudar a embasar o que eu vou dizer. Guardar R$ 1.000 por mês no Brasil é fácil? Na Dependendo do realidade seu da salário. população, na realidade da população não é fácil guardar R$ 1.000 por mês. Mas se você guardar R$ 1.000 por mês em 240 meses a 1% de juros ao mês, que é o que o Brasil paga na média, no final de 240 meses, você vai ter um patrimônio líquido de 1 milhão. Só que a gente não pode esquecer que 240 meses para frente, por causa do custo da inflação, esse 1 milhão não compra a mesma coisa que 1 milhão compra hoje. Então, você vai ficar guardando R$ 1.000 todos os meses, você vai ficar vivendo com menos do que você ganha, para talvez daqui 240 meses, 20 anos, você tenha R$ 1 milhão. Essa conta é interessante a gente fazer. Sendo sincero, Teodoro, com a sua experiência de 27 anos, para se fazer R$ 1 milhão numa incorporação imobiliária, qual é o nível de dificuldade e qual é o tempo médio para se fazer esse R$ 1 milhão? Acho que eu quero fazer essa analogia, porque as pessoas acham difícil a incorporação, mas eu não conheço nada tão significativo de geração de riqueza igual a incorporação, quando você entende isso. Quanto tempo demora para fazer 1 milhão numa incorporação imobiliária? Cara, vamos lá. Lógico, a gente tem que considerar alguns fatores, e o principal deles é que a gente não consegue, por exemplo, controlar o tempo de resposta dos órgãos públicos. Então, esse é um fator X, é uma incógnita que a gente não tem controle, né? Então, tem cidades que tendem a responder mais rápido e serem mais ágeis nesse atendimento, que geralmente são as cidades menores. E tem cidades como São Paulo, que é a maior cidade, a maior capital do país, que demora pra caramba, né? Mas vamos considerar aí um meio termo, dizendo que o município tenha respondido em 6 meses e que desde o dia zero, desde o dia um que você protocolou aquele processo e o alvará esteja na sua mão em 6 meses, que é uma média razoável aí. Não vou dizer nem boa, nem otimista, nem pessimista, ela está ali no meio do caminho, talvez até um pouco mais para otimista, né? Mas desde o dia zero, se você fechar o empreendimento, né, fechar o terreno, fechar a permuta, desde o dia que eu fiz a reunião, desenvolveu ali com o terrenista, fechei o contrato, pá, a partir daí, porque antes do contrato também acontecem algumas coisas ali e também depende do tempo de resposta desse terrenista que é o dono da terra ali. Pode ser mais rápido, pode demorar um pouco. Nós vamos considerar do dia zero, contrato fechado. Fez o produto, protocolou 6 meses, você tem um alvará.
mais ali 6 meses de lançamento, um ano. Um empreendimento aí de 12 unidades, feito em cidades medianas, aí, cidades medianas que eu falo, cidades de 700 mil, 600 mil habitantes, né? Então, aqui na Grande São Paulo, por exemplo, se encaixa muitas delas, aí onde você mora, e outras regiões do país, né? Um empreendimento de 12 unidades, ele deixa esse 1 milhão na mesa. Talvez até um pouquinho mais, dependendo do município. O empreendimento de 12 unidades, se você trabalhar no modo convencional, tá? Que é forma, aço, concreto, escoramento de laje 28 dias, alvenaria, infraestrutura padrão. É uma obrinha para você fazer aí de 14 a 18 meses. Então, nós fizemos ali 6 meses de burocracia, 6 meses de lançamento, mais 18 meses de obra. Nós estamos falando aí em 28 meses. Esse é um bom prazo para você falar assim, conseguir criar um empreendimento, fechar um negócio, aprovar na prefeitura, ter o meu alvará, ter todos os documentos, tudo que eu preciso ali, lançar. E, ó, você lançou em 6 meses, você não vendeu tudo, talvez, em 6 meses. Talvez sim, talvez não. Mas você tem mais 18 meses, quer dizer, você tem 2 anos para vender tudo, desde o dia que você lançou e os 6 meses de lançamento, mais 18 meses de obra, são 24 meses. 28 meses eu considero que seja aí um prazo razoável para colocar esse 1 milhão na Vamos, mesa. vamos ser mais razoáveis, vamos colocar 36 meses, 3 anos, que a gente sempre aqui, pessoal, a gente tem um propósito de vender a verdade. Pode acontecer erros no meio do caminho, pode atrasar, então vamos ter um cenário aqui um pouco mais pessimista. Você demore 3 anos para fazer o seu primeiro empreendimento com 12 apartamentos. É um empreendimento extremamente pequeno quando se pensa em corporação imobiliária. De É um certa forma, de prazo empreendimento aí. pequeno, beleza? Sim, sim. Então, você está me dizendo que em 36 meses, e eu estou reforçando, endossando o que você está dizendo, tenho certeza disso, esta pessoa, ela tem uma empresa constituída, ela gerou riqueza, ela gerou trabalho, e tem várias pessoas trabalhando na construção de um prédio, ela movimentou o mercado, ela, né, realmente fez o que tinha que fazer, e em 36 meses ela tem ali o seu 1 milhão de reais. E no exemplo anterior que eu dei, ela ia demorar 20 anos guardando 1.000 reais por mês para ter os mesmos 1 milhão de reais. Então, se a gente Só for que com fazer a uma conta, inflação que engoliu isso no período de 20 anos, que talvez esse 1 milhão vire metade ou menos, né? se a gente for fazer uma Com conta força de burra compra. aí, né, 36 por 240 dá quase 7 vezes. Então, se você for repetindo o processo no decorrer de 20 anos, o mesmo empreendimentozinho de 12 unidades, e aí você pode até falar sobre isso, porque o incorporador começa com um empreendimento de 12 unidades, ele entende o jogo, depois ele vai para uma de 30, uma de 40, uma de 100, uma de 200, depois está fazendo 500 unidades, 1.000 unidades, 2.000 unidades. Mas se ele mantesse ali apenas 12 unidades a cada 36 meses, que eu nunca vi um incorporador que viveu a primeira Ficar só nisso. experiência ele ficar só nisso. Não existe essa possibilidade, mas estou sendo muito conservador no que eu estou dizendo. Em 20 anos, ao invés de você ter 1 milhão, você teria 7 milhões. Então, no mínimo, é 7 vezes melhor ser um incorporador do que ficar vivendo essa ilusão do mercado financeiro e guardando um pouquinho de dinheiro todos os meses. Ah, Nelson, mas eu não tenho, né, 2 milhões para fazer um prédio. Quem disse que você precisa ter esse dinheiro? Você precisa sim ter dinheiro para fazer incorporação. Não é que dá para se construir sem dinheiro, mas não precisa ser o seu dinheiro. Você precisa entender como organizar tudo isso para você rentabilizar a sua vida e gerar recorrência. Então, o que a gente está tentando dizer aqui nessas lives, e essa semana ela é extremamente provocativa para isso, não existe nada igual ao mercado imobiliário. Porque quando você está investindo num fundo de renda fixa, porque aquela pessoa lá que está guardando 1.000 reais por mês, às vezes ela está colocando num fundo imobiliário. Às vezes ela Uhum. está colocando num fundo de renda fixa que é lastreado em imóveis. Quem investe no mercado financeiro, ele está investindo no final da cadeia.
Aqui para trás, quanto dinheiro que já se gerou de riqueza que está centralizado na mão de poucas pessoas. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é democratizando o acesso de vocês para ter uma profissão que você não vai estar ganhando aqui no final da cadeia, você vai estar ganhando em toda a cadeia que aconteceu antes. Faz sentido isso, Teodoro? Não sei se você já parou para refletir Total. dessa forma. Vou até gravar um Sim, Reels desse daí amanhã. Gostei sim, sim, desse sim. ponto de vista. Sim. Vocês têm a oportunidade de ganhar no todo, desde o início, e realmente começar a formar riqueza, gerar emprego, gerar negócio e ajudar outras famílias. E além de tudo, que vocês estão produzindo lares, moradias. As pessoas vão morar naquilo, vão viver naquilo, vão comprar de você e vão alugar e vão gerar receita para ela. Elas vão comprar de você a 200 mil e daqui 5 anos vai estar valendo 400 mil. A pessoa que comprou de você vai estar gerando riqueza. Então, o incorporador é o que tem a possibilidade de oferir o maior lucro e garantir que a cadeia de prosperidade para frente, pelos próximos 50 anos, que o Teodoro está falando que o projeto um prédio para durar 50 anos, pelo menos, o quanto de riqueza aquele prédio vai gerar no decorrer do tempo. Então, são coisas para a gente refletir, por isso que a incorporação ela é a maior e a melhor profissão do mundo. Aí, se É, você não é um incorporador, você tem que ser, né, Teodoro? o paralelo que a gente sempre vai bater nessa tecla é a comparação com o maestro e uma orquestra. Sempre eu vou bater nessa tecla. Por quê? Porque o maestro, ele conhece todos os instrumentos. Ele conhece ali da partitura, ele conhece o arranjo da música que vai ser tocada, ele conhece os detalhes de tudo. Mas ele consegue estar em todos os instrumentos ao mesmo tempo? Ele não consegue. Ele consegue tocar todos os instrumentos? Talvez ele até não consiga, mas a maioria, eu conheço alguns maestros, né? A maioria deles, quando não toca todos os instrumentos, pelo menos a gente chama de dar uma arranhada, né? Ele vai lá e consegue tirar alguns sons ali, algum que se eu for lá e tentar fazer, eu vou fazer 100 vezes pior do que ele. Ele pode até não ser especialista daquele instrumento, mas ele com certeza ele vai lá e faz algo melhor do que eu que não sei nada. O ponto é, a chave sempre vai ser o conhecimento. Quando você tem o conhecimento certo, e sabe como organizar a coisa, você sabe como reunir as peças-chaves para aquela peça musical acontecer. Então, você sabe que você precisa de 10 violinistas, você precisa de 4 violas, eu não entendo nada de orquestra, tá? Eu só dando um exemplo. Se tiver algum maestro, músico aí, pode me corrigir depois. Mas você precisa de trompa, de saxofone, você precisa de flauta, você precisa de baixo acústico, baixo violão, trombone, tuba, você precisa de um monte de coisa, né? Ou seja, seja o maestro da incorporação imobiliária nesse sentido de entender um pouquinho de tudo. Porque quando você entende um pouquinho de tudo, você não precisa ser especialista. Mas você entendendo um pouquinho de tudo, você consegue se encaixar nesse todo. E lá no final, quando a música for tocada, quando aquela peça musical for apresentada, é do maestro que elas vão lembrar. Dificilmente, e aí sem nenhum, eu falo isso com total respeito, né? E sem demérito de ninguém, mas é quem botou a cara para bater é que vai ser lembrado no final. E aí, meu, é você, incorporador. Então, essas semanas aqui, essa semana em especial, a gente está fazendo todas essas provocações para te convidar para a semana que vem, para o evento que a gente está chamando de o lado B da incorporação imobiliária, aquilo que ninguém canta. Ontem, na live de ontem, hoje, a gente falou algumas coisas que você não vai ver ninguém falar por aí. Pelo menos eu, a gente acompanha o trabalho de bastante gente e nunca vi ninguém ter coragem de dizer as coisas que a gente está falando. Tanto do ponto de vista daquilo que é o lado B, né, que é aquilo que realmente não deu certo, como a partir dessa visão daquilo que não deu certo, como eu posso extrair daí a lição aprendida e fazer isso virar a favor do meu jogo. É esse o ponto que a gente quer apresentar para quem estiver com a gente na semana que vem, nesse evento aí que a gente está chamando de o lado B da incorporação imobiliária, aquilo que ninguém canta. Sabe aquela bola cantada que ninguém fala? E aí depois o cara vira e fala, eu cantei essa bola? Então, é isso aí.
É isso que a gente vai apresentar semana que vem. Inclusive, ontem eu fiz uma provocação, hoje eu vou fazer de novo, né? Semana que vem, não basta você estar sentado na frente de uma cadeira, como a gente está aqui agora, né? Botar na TV ou no celular. Você precisa estar sentado preferencialmente, óbvio, que se não der, tudo bem. Mas esteja num local em que o- a acústica esteja controlada. O que eu quero Ou dizer com isso? põe um fone igual o meu, assim, fica legal. Poucos ruídos, sabe assim? Pô, se você estiver no bar, na padaria, tem um monte de gente conversando em volta, e você for querer ouvir a partir do celular, não vai ser legal. Mas se você estiver numa sala ou num fone, como a gente, ó, para quem conhece, sabe que fone é esse daqui. Quem conhece sabe que fone é esse daqui. Vou só fazer a provocação, tá? Do Nelson também é legal, mas Ou- esse ou- daqui tá num outro lugar, vamos chamar assim, fica no né? escritório, fica aqui no foninho, a gente está na sede da Biocasa aqui. Vai ser legal pra caramba, né, Teodoro? Muito, muito, Sim, muito legal. esteja com um bom som no ouvido, que vai fazer toda a diferença daquilo que a gente vai apresentar na semana que vem. Certo? Não sei se alguém quer mandar alguma Não, eu pergunta. queria ver quem está com a gente aqui na sala fechada do Zoom, né? Se você não faz parte da comunidade do Incorpora Comigo, entra aqui no link que vai estar na descrição do vídeo, mas a gente está aqui com o Ariel, com o Edson, com o José, né? Nós estamos aqui com o pessoal com a gente. Eu não sei se, né, eu gostaria, né, se vocês quiserem dar uma palhinha aí, se já são incorporadores, se não são, se quiser falar alguma coisa, se não quiser também está tudo bem, né? Fiquem à vontade aí, né? Quem está Ontem aqui no Zoom tá convidadíssimo. Ah, para pode abrir o microfone e participar, se né? apresentar. Se já são incorporadores, se não são, se estão pensando em ser, né? Fiquem à vontade aí. Eu não sei, À Edson, vontade. não sei se À dá, vontade sem a gente chamar pelo nome, assim. à vontade aí, fiquem, se quiser trocar uma ideia, bater um papo, fazer uma pergunta, quem está na sala aqui fechada com a gente é a oportunidade. O Ariel voltou, Eu não sei se é a configuração que você fez aí, mas para mim as pessoas não estão aparecendo. não, tá todo mundo aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver se ativar o próprio som. Ó, liberei para quem quiser abrir o som, aí fica à vontade. Boa noite. Fala, Edson, tudo bem? Nós já conversamos já, né? Não é? Eu Lembra? lembro de você, pô. Então, eu perdi ontem. Perdi ontem, sei lá Tá, o que aconteceu. Voei, quando eu lembrei já era 10 da noite. Falei, agora já foi. Só que eu tá, assisti hoje, né? tá no E grupo como lá, né? A gente assim, colocou. eu peguei e falei, opa, eu já não perdi tanto, né? Deixei de assistir, mas não perdi, né? Aí, E eu lembro de vocês, ó. Vou contar a tua história. Você é um corretor de imóveis, eu não vou lembrar a cidade. Mas você desenvolve áreas, tem várias oportunidades, ajuda os incorporadores, né? eu sei uma base pequena de cálculo. Se me der a área, eu sei mastigar um pouco ela, quanto vai de infra, quanto vai de rua. Eu tenho uma base já de estar mais nesse meio, mas Ele faz no papel muita parte, Teodoro. Ele escreve no eu faço papel tudo à lá, mão. não. Eu escrevo tudo, mas tudo à mão, que eu posso ajustar, né? Eu gosto de escrever, sou um cara chato, eu gosto de rabiscar. Você pode olhar, é no armário aqui atrás, aqui, ó. Tudo é que eu estudo, os cursos é que eu faço. Eu rabisco tudo, cara. Tudo meu é rabiscado, a mesa cheia de papel. Eu gosto de estar escrevendo. A caneta, a lapiseira, o programa de computador, eles são só a ferramenta, né? Eu Conhecimento tem que só estar aqui dentro. Aham. Eu só quero fazer uma pergunta. Todos esses projetos construtivos é de vocês? Tem da Tec? Os sistemas construtivos que a Biocasa trabalha, né? Hoje a gente só trabalha com sistemas construtivos normatizados. Normatizados, que é o da Tec, né? Então, não é a O da Tec Datec. é da Caixa, né? A Datec ela é antes do sistema construtivo ter uma norma, uma NBR. Exemplo, o steel frame. O steel frame, né, até 2022, ele operava com Datec. Então, ele se baseava em algumas normas pré-existentes e ele utilizava as normas para se justificar o seu sistema construtivo. Só que em 2022, ele teve uma NBR, que é uma norma 16.970, que normatizou o steel frame e o wood frame no Brasil como um sistema construtivo tradicional, igual é a alvenaria.
Então, a partir de 2022, não precisa mais usar a Datec. A Hoje, Datec. hoje os que a gente trabalha, que é o steel frame, o wood frame, o painel de concreto leve, né, que é a light wall, a biomassa do Brasil, que é a nossa fábrica, todos eles já têm norma, não precisa de Datec. Então, eles são normatizados, então aprova financiamento, financiamento caixa, GERIC, tudo isso funciona sem problema nenhum. Uhum. E no caso de querer fazer, se eu tenho um cliente, ele quer construir uma, como que faz? Eu vender uma casa, não sei. Hoje a gente está muito focado no multifamiliar, tá, Edson? Multifamiliar, Então, não. Eu tenho que saber para eu saber é conversar, né? Quando hoje a gente está perguntar. muito focado no multi. Uhum. Incorporar uma casa é possível? Sim. É um mercado, inclusive, que tem muita gente que ganha dinheiro construindo uma casa apenas para vender, mas o nosso foco aqui, né, dentro do Incorpora Comigo e da Biocasa, é sempre a gente pensar duas ou mais unidades. E aí você pode construir uma estrutura jurídica, contábil, que vai ter um registro de incorporação, vai ter uma SPE, vai ter mais acesso a crédito e você consegue escalar o seu negócio. Quando você constrói apenas uma casa para vender, existe inclusive algumas linhas de financiamento, como aquisição de terreno e construção pela Caixa Econômica, que você pode construir uma casa para vender. Só que isso você não ganha escala, né? Então você precisa olhar o multifamiliar para você conseguir ter uma escala mais significativa. Mas aí você pode chamar a gente no particular, você tem lá meus telefones dentro do grupo da comunidade, e se você quiser ir para essa linha de construir uma casa para vender, para ser um sistema construtivo industrializado, a gente consegue te auxiliar também, tá? Não, porque às vezes tem cliente, ele quer fazer uma para ele, quer morar, e aí, né? É nesse ponto é que eu falo. Consegue. Esse daí que é o cliente que quer fazer uma casa para morar, você não vai atuar com ele como um incorporador. Então, nosso intuito nessa semana é mostrar, inclusive, a diferença do mercado. O construtor é uma atividade e o incorporador é outra atividade. Então, hoje a gente está nessa semana explicando aqui a incorporação, como você ser um incorporador, como você escalar, como você fazer várias unidades, como você ter acesso a crédito. Então, no final dessa jornada desse mês aqui, vocês vão estar, né, entendendo exatamente esse universo aí de escalar o teu negócio. Então, o que eu posso te dar de sugestão é construir uma casa para vender, dá o mesmo trabalho, por incrível que pareça, de construir Fazer várias. um predinho de 12, né? É o mesmo É. trabalho. É o E mesmo é muito trabalho. melhor É. fazer o prédio de 12 De Uma unidades. 12. outra, uma Eu outra coisa construo, também. né? Eu sei mais ou menos o parâmetro. Eu não tenho esse macete administrativo demais, mas eu tenho um pouco da prática construtiva por ser pedreiro, né? Eu sou um Exato. pedreiro que fez corretor, que começou a olhar para a incorporação. Eu venho olhando incorporação desde 2017. Entendeu? Oh, Não comecei hoje a olhar isso aí, desde 2017. YouTube, estudando e procurando e conversando, e vai aqui, vai lá. Falei, tem que ter um jeito. Né? Aí, por acaso, apareceu, é no Instagram, falei, vou prestar atenção. Eu presto atenção em tudo. Né? Aí, dos que eu olhei e olho ainda, aqui tá mais viável, né? Não é puxando o saco. A gente tem uma base do que vem acontecendo. Vai em prefeitura, eu vou em prefeitura, eu vou direto. Eu também faço REURB, regularização. Então a gente está na prefeitura, vai estar conversando, olhando, vendo o que vai, onde que não vai, né? Conversa com o arquiteto, não sou, mas olho uma planta, eu sei desenvolver aquilo ali, opa, aqui, né, tal. Sei um pouco de gasto com construção, parâmetro de valor. Uma casa de mais de 60 metros. A gente sabe fazer um parâmetro de gasto bem aproximado, 10% a mais, 10% é para menos ali, né? Sabe aquela coisa de um pouco mão na massa. Eu tanto olho para o lado matemático, como eu olho para o lado de fazer. a Então, eu gente brinca peguei de um chamar pouquinho. isso de a conta de padaria, né? É, Três então, pãozinhos, é isso 50 aí. centavos, R$ 1,50, um pouquinho mais, um e Aí sessenta, um eu, e quarenta. aí eu até comentei com o Nielsen que eu queria conversar um pouco pessoalmente. É bom assim, aquele negócio pessoal. Só que eu tive um probleminha de saúde, dia 13, agora eu passei mais por um infarto. Eu saí da cama agora, dia 28. Puxando Caramba, Edson. perna, Mas, tudo mas ruim. tá Deu tudo bem, infarto do meu, meio agora? do nada. Eu conversando, paguei. Escutava todo mundo, mas não via, mas não mexia mais. Falei, já era. Eu escutando, falei, fui.
pensando, né, comigo. Eu escutava tudo. O SAMU chegar falando da pressão que estava abaixo de 4, que arrumasse o TI, que não sei o quê. Eu falei, partiu, já era. Aí voltei Cara, meio torto, mas tô aí já. Já vai dar para Mas, trabalhar já mas como semana você que tá, vem? mas como você tá bem agora, eu vou tirar um salve. Você ficou vivo para fazer uma incorporação com a gente da Biocasa. Não, né? boa. Aí lembra, que eu falei, para você, é de uma área lá em, lá em Cotia? Sim. Eu não consegui ir, atrapalhou tudo. Parei de trabalhar, perdi uns par de dias aí, médico, acaba com você, né? Aí essa área, inclusive, eu comentei com você que a mulher aceita negociar ela. Então, quer dizer, eu não sei a visão sua, então eu tenho que ir lá ver a condição dela, passar para vocês e tal. A E do gente fazer lado uma dela já tem reunião o loteamento, né? e a comunidade é exatamente para isso, para nós auxiliarmos vocês. Precisa fazer uma reunião, uma permuta, né? A comunidade ela vai desenvolver isso. Mas fiquei feliz de ver você aqui na live e eu quero fazer um elogio. Você está tendo uma carreira muito bonita e você está sofrendo sozinho. Talvez se existisse o Incorpora Comigo, que é a nossa empresa em 2017, hoje você já estaria muito mais à frente do que você está Hoje eu hoje. estaria tranquilão. Com certeza. Então, mas não tem como a gente voltar no Não. tempo, porque as Tudo no pessoas, tempo de ela, Deus, né? é isso. Tudo no É isso tempo aí. de Deus. Deus fala: esforça-te e tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. É E isso ele não aí. manda correr, né? Ele fala assim: marche. Então, quer dizer, não pare. É marcha. Ele fala: levanta, corra, vai logo. Fala: marche. Então, quer dizer, aquela pegada. Tá. Uma hora abre, né? Uma É isso hora aí. abre. Continue. Então, eu creio nisso, né? Pelo que eu passei, a época que Deus chegou na minha vida. Então, eu sou positivo, cara. Eu não tenho como ser negativo. Eu acredito até o último dia, Bom né? demais. Tá E ver E uns certo. eu procuro, né? depoimentos assim, igual o seu, você está falando aí pra gente, e anima o que a gente faz, né? E não é Não, fácil, pessoal, né? Quem que nada. tá 9 horas da noite fazendo reunião, fazendo live, explicando, Nada. gerando conteúdo, né? E eu não te cobrei um centavo até agora. Bom dia eu vou te cobrar alguma coisa, mas até agora É. eu não cobrei um Lá racha o centavo. lucro meu. Eu racho o lucro meu com você. É isso aí. Pode ter certeza, não tem essa. Eu sou assim, eu quero viver bem. Não tem esse negócio, quero já. Não, quero viver bem. Uma casa boa, que a minha está em construção ainda. Eu estou mexendo em cozinha. Aí tá mal bagunça. Ferramenta pro meio da cozinha aqui, né? Então, mas eu quero Legal. viver bem. E no que sobejar que Deus abençoar, ajudar alguém é que precise aí também, dentro da condição é que eu puder. Isso aí já é É, de mim desde moleque, né? Você assistiu a live ontem, você viu que a gente falou sobre multiplicar o azeite. É, eu vi. Eu É vi isso hoje aí. ela. Vi hoje era 2 da tarde, mais ou menos. É Eu a vi o gente link aprender lá, a falei, fazer puxa, e gostei. multiplicar na vida dos outros, né? É exatamente isso que a E gente é dando acredita. é que você recebe, né? Deus já fala para mim em palavras assim, olho no olho, e fala assim: abra a sua que eu abro a minha. Então, quer dizer, benção vem, mas você tem que abençoar também. Então, É isso e aí aí. por isso que eu falei de um pouco conversar, sentar nós para conversar. Assim, eu gosto desse feedback olho no olho, entendeu? Você falou de network. Eu tô ficando parceiro do negócio em São Paulo, que é só de investidor. E eu vou lá, tá lá com os italianos, espanhol no meio deles. Se parecer alguma coisa que encaixe, eu tento encaixar alguma coisa com vocês aí também. bom E aí você demais. falou, Não, conhecimento e não gera vai, conhecimento, né? quando você tiver melhor, marcar de ser na fábrica da biomassa, Quero ir, conhecer a eu quero conhecer, ô estrutura. louco. É Adoro isso? essas coisas. Eu sou curioso, cara. Eu gosto de ver tudo. Sou cara, sabe aquele cara chato? É eu. Gosto de ver tudo. Gosto de ver tudo. Uma pergunta que vocês podem até ficar chateado. Construção. Você já viu o sistema de vocês, beleza? É de construção, que você falou da Supreme, tal. Você compra o que você constrói? Compro o que eu construo. Compra? Só tem que tomar um cuidado em relação a isso, ô, Não, porque Clécio. assim, eu vou dizer a experiência minha. Eu já fui em empreendimento que eu não quis trabalhar. Por quê? Eu não compro o que está sendo feito, cara. Muito mal feito. Dá para melhorar. Eu sou chato, dá para melhorar. A gente sabe quando um serviço é regular e um serviço é mal feito. Uhum. Entendeu? Até criei encrenca com esse incorporador. Eu falei, não, chefe, eu não vou trabalhar aqui, não. O Só que não eu falei posso, é por quê? o que eu Entendeu? posso te dar uma certeza, certeza. Porque o primeiro que compra a ideia tem que ser eu, não é? Senão não vende. É, Você não mas concorda?
Por Até, exemplo, esse ano de 2025, eu acabei de vender mais uma casa minha construída em Limeira, em steel frame. Construindo, com aquisição de terreno e construção e venda. Então, dá para Aham. fazer, sim, e dá para viver disso, tanto que a gente está nisso há muito tempo, né? Não tem nada, eu posso te garantir, como empresa, dentro da Biocasa, não tem nenhum fornecedor que a gente não acredite que o produto que ele comercializa é bom. A gente não pensa só no lucro. O lucro ele é a consequência de uma boa É plataforma. consequência de um bom trabalho, É né? isso. eu queria só Isso contribuir o aí eu tenho, seguinte: é comigo, existe com o meu uma, trabalho, né? Eu, como construtor, faço acabamento, pego obra só para acabamento, né? Então eu sei o que é existe, uma qualidade é de acabamento. ó, precisa ter uma separação aí que é o seguinte: não é porque eu vou morar lá que aquele produto está bem feito. Tem nada a ver uma Não, coisa com a não. outra. Tira um Não, pouco isso não é nesse sentido é que eu falei. da sua cabeça. Ó, deixa eu Não é explicar. nesse sentido. Existe uma coisa que confunde um pouco as pessoas, que é assim, ó, você às vezes vê o dono de uma grande incorporadora falando assim, ele foi lá e fez um projeto de Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e hoje está na casa dos 300 e poucos mil, não lembro agora de cabeça, não sei se o Nelson lembra, mas enfim, vamos dizer que, Começa, a faixa 2 começa, né, 210, dependendo da região, 260, 279, depende da cidade. vamos dizer, um apartamento de 290 mil 300 mil, né? reais, né? Só que o cara, ele já é multimilionário. E ele mora numa cobertura nos Jardins, em São Paulo. E aí ele vira para você e fala assim: não, essa daqui eu fiz como se eu fosse morar. Mentira, Não, não não vai morar lá, porque ele está vai acostumado a morar. morar na cobertura dos Jardins. Então, tem que separar essa visão de bem Não, é feito. separar a visão, mas eu falo assim: se você É, olhar na condição do cliente, você sendo ele, você moraria ali, é nesse ponto é que eu falo, é, entendeu? bem Ah, feito é eu uma moro numa coisa, casa que não tem chapisco, o contrapiso está tudo quebrado ainda, mas eu bem, não compro aquela casa lá nova, bem feito é uma entendeu? coisa, A fazer lógica, para eu morar é outra. entendeu? É como que é? Senão o cara fala, não, eu faço como se fosse para mim, mas tá mal feito. Pô, peraí. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não, então, eu estou Mas falando muito nesse bom. ponto, da qualidade de vocês, como vocês É, pensam nesse ponto que eu estou falando, entendeu? Pensa assim, nos, Edson, eu vou te responder de outra forma. Como a incorporação, a coisa mais importante dela é a liquidez, é a venda rápida. Nós sempre no desenvolvimento de um produto imobiliário, nós temos que pensar qual é o público que aquele produto está sendo, né, concebido, qual que é a demanda, qual que é a liquidez que isso vai ter. Então, consequentemente, nós vamos ter que fazer um produto imobiliário que seja excelente dentro da demanda daquele mercado local para que venda. Não Dentro daquela necessariamente qualidade ali, dentro dentro daquela qualidade. daquele público, né? Você fala. Então, mas tem que ter Exatamente. mais qualidade. O negócio Tem. não tinha qualidade, entendeu? Não tem jeito, tem um entendeu? outro detalhe Você vai ter que importante ali. entrar na casa e já vai ter que reformar, trocar o piso. Então já, bom, mas como que você vai? Como que eu vou comprar É, uma casa dessa? Estou pagando no- novo, no- estou pagando como nos, novo. nos projetos que a gente se envolve, né, nos empreendimentos que a gente se envolve, aqueles que a gente está envolvido diretamente, eu sou o responsável técnico. Então, sou eu que assino a RT lá, né? A RRT, no meu caso. Então, não é Porque, só a questão do incorporador que contrata um profissional. Eu sou também esse profissional. Então, sou eu que assino o documento como incorporador, eu assino como responsável técnico, eu assino como projetista. A responsabilidade é minha. Então, assim, eu porque tem prezo pela gente que pensa assim, qualidade, eu prezo pela boa entrega, eu prezo pela boa aparência. E, claro, a gente tem que entregar um produto adequado adequado, com não a vai faixa de entregar. preço que a gente vai entregar. Então, por exemplo, eu não posso achar que eu vou conseguir fazer um apartamento de 250 mil reais e querer usar um piso que custe R$ 1.000 o metro quadrado. Não posso fazer Não, isso, aí não é né? nesse sentido. Eu estou falando em É. termos de capricho. Aí a Agora, gente eu posso entende. usar um de 80, de É, 70 e instalar ele bem, ter uma boa característica técnica desse produto, né? No sentido de aderência, no sentido aderência, de dureza, no resistência. sentido de absorção de água, no sentido de Aí eu aplicação do entendo. produto no ambiente correto, né? Ambiente molhado, ambiente seco, ambiente interno, ambiente externo. Usar os recursos para fazer assentamento daquele piso em nível, não? Porque às vezes a gente vê um piso para o outro e tem um degrau ali, né? É, No assentamento de uma peça para outra, enfim. Então, esses cuidados eles são importantes, né? não. São Dentro da detalhezinho característica do mínimo, produto, mas. né? Opa, será que eu consigo fazer uma pergunta rapidinho? Pode fazer. Eu tô Claro, falando Ariel. muito.
Claro, que eu não sei. Só não tá. É Ariel? Isso? Pode abrir o microfone, Ariel, por favor. Edson, vamos falar no particular e eu tenho certeza que esse ano nós vamos fazer aí uma incorporação imobiliária, sem dúvida. Então, eu sou arquiteto recém-formado, já tenho experiência há um tempo já com atuação em desenvolvimento de projetos no mercado imobiliário e minha meta também é incorporar meu primeiro edifício antes dos 30. E eu venho estudando há um tempo já, e a dúvida que eu tenho, e eu queria mais saber qual a posição de vocês em relação a isso, sobre a dificuldade de obtenção de crédito para pequenos empreendimentos em construtoras que não têm tanto lastro ainda. Né? Eu sei que é possível fazer SPE, gerar ali as formas de se conseguir crédito, mas sendo bem realista, qual que é a dificuldade disso? Se é preciso ter um puta portfólio antes de começar, ou se no primeiro empreendimento, né, como se falou das 12 unidades, já é possível alavancar com apoio à produção, enfim. Tecnicamente falando, dizem que dá para fazer, né? Mas conforme a experiência de vocês, eu gostaria de saber como é que funciona na prática. Vamos falar do lado A ou do lado B? Não, lado B das coisas. Primeiro, parabéns aí, colega de profissão, né? Eu também, como eu falei, também sou arquiteto, né? E a gente não está aqui para reinventar a roda, viu, cara? A gente não pode chegar aqui e falar para você, não, tudo é lindo, maravilhoso, corre que amanhã você vai conseguir fazer. Não, não é assim que funcionam as coisas. Mas hoje, se você for bater na porta de uma caixa econômica para você tentar fazer o seu empreendimento financiado pela Caixa, infelizmente a porta não vai abrir para você ainda, por duas razões. Primeiro, porque você deixou claro que você é recém-formado. Segundo, porque a tua empresa não tem histórico, né? Então, se você não tem faturamento, se você não tem nenhuma entrega de empreendimento anterior, você não consegue contar o que você já fez e quem é você no mercado, a Caixa Econômica ela ainda não vai abrir portas para você, nesse momento. Agora, eu consigo te ajudar hoje a pensar da seguinte forma: bom, ok, hoje, pode ser que hoje eu não esteja apto, mas qual é o caminho que eu vou construir para daqui 2 anos eu estar apto? E aí, olha, guarda isso que eu vou te dizer. Mais importante do que a velocidade é a direção. E aí eu sempre dou esse exemplo. A, a minha meta é sair daqui de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Quem conhece aqui a região, não sei em que local você está, mas para eu ir para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, eu tenho que pegar a rodovia Presidente Dutra, ou Ayrton Senna, que é uma parada. Mas vamos tratar como uma dúvida. E aí eu vou lá e compro um carro veloz, sei lá, uma Porsche, e saio a 200 quilômetros por hora. Só que, ao invés de eu pegar a rodovia Presidente Dutra, eu pego a rodovia Regis Bittencourt, que vai me levar lá para Curitiba. Então, uma direção totalmente oposta. Adiantou eu andar 200 quilômetros por hora numa Porsche, só que na direção errada? Não adiantou. Por quê? Porque eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que é chegar no Rio de Janeiro. Eu posso pegar um Fusca, que vai andar a 40 por hora. Mas se eu pegar a rodovia Presidente Dutra e seguir nela e não sair dela, eu chego lá no Rio de Janeiro. Então, a diferença que eu sempre falo para as pessoas é que às vezes elas olham para si e falam assim, mas hoje eu não tenho condições. Tá bom, meu amigo, mas vamos traçar um plano e só seguir o plano. Qual é o plano? O plano é, daqui 2 anos, o Ariel ele vai ter uma empresa que ela vai estar apta para jericar. Maravilha. Você sabe o que é o jerico, já deve ter ouvido falar, né? Então, daqui 2 anos é um prazo razoável? Eu acredito que sim, talvez até antes, 1 ano e meio, você consegue já estar apto, né? Segundo, o que que você precisa produzir nesse 1 ano e meio para daí sim você ir bater na porta da caixa daqui 1 ano e meio? O que que você precisa ter de documento? O que que você precisa ter de histórico? O que que você precisa ter realizado? Qual é o seu faturamento? Como é que a tua vida tem que estar organizada daqui 1 ano e meio? Porque, por exemplo, tem coisas que você não vai conseguir ter agora, mas você consegue trabalhar agora para ter isso daqui 1 ano, daqui assim, 1 ano e meio, talvez, né? Então, esse é o ponto, de você conseguir enxergar onde você está, conseguir enxergar onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Eu vi que você estava com uma criança no colo, né? Não sei se é seu filho, enfim, menino, menina, bebê é difícil da gente saber a distância, né? Mas Meu filho. menino.
Legal. Menino. Tem um desenho infantil, que é aquele Alice no País das Maravilhas, né? Tem uma frase lá que aquilo ali marca bastante, né? Que é um momento em que a Alice chega de frente para um lagartão e ela fala que está perdida e ele pergunta para ela para onde ela quer ir e ela diz que não sabe, né? E aí ele vira para ela e fala assim, ó, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Nós dois, como arquitetos, a gente sabe que a gente passou 5 anos na faculdade aprendendo a planejar, mas quando a gente olha exatamente para o que a gente está conversando agora, a gente não sabe o que fazer. É difícil, porque a faculdade de arquitetura ela não preparou a gente para incorporar. Ela preparou a gente para planejar o edifício, para fazer um projeto, seja lá de que segmento for, né? Eu sei que se sentar com você hoje e falar assim, oi, vamos fazer uma farmácia, você vai estudar e vai fazer. Vamos fazer uma padaria, você vai fazer. Vamos fazer um banco, vamos fazer uma creche, vamos fazer uma escola, vamos fazer um hospital, vamos fazer um prédio residencial de uso misto. Eu sei que você vai se dedicar e vai conseguir fazer. Mas e o negócio por trás disso? E aí eu vou provocar um pouquinho mais, né? Que eu acho que a tua visão ela é muito boa. Todo mundo olha para o Cristiano Ronaldo e acha que ele ganha muito dinheiro. Mas aí eu faço a seguinte provocação, principalmente quando ele for jogar nos clubes lá privados, né? Se o Cristiano Ronaldo ganha muito dinheiro, quanto ganha o dono do clube? É melhor ser o médico ou o dono do hospital? Entendeu? Então, a visão do incorporador, ela é mais ou menos essa. Você quer ser um jogador do time, não tá nada, não tem nenhum problema em querer ser, ou você quer ser o dono do time, né? Cara, e eu passo por isso muito, muitas vezes, porque tem 2 anos que eu me formei, mas eu já trabalho na área há um tempo e eu fiz um certo network aqui na região. Eu moro em Mauá, no ABC, eu vi que você mora em São Caetano. Eu sou de Santo André, Santo André. Santo André, legal, show, aqui do lado. tô aqui do E eu lado. fiz um network legal durante o período que eu trabalhava como estagiário para prestar serviço de renderização e tal, eu era super novo. Só que esses caras hoje eu consigo trabalhar para eles desenvolvendo os projetos dos edifícios, né? Legal. São caras pequenos, que fazem prédios pequenos, mas eu comecei a me especializar em fazer edifícios pequenos por conta do aproveitamento. Então, muitas vezes a gente vê que, por exemplo, sei lá, eu cobro X, né? Não é um número exato, mas supondo que eu cobre R$ 1.000 para fazer um projeto, uma adequação que eu faço, por exemplo, em uma vaga de garagem ou qualquer outra coisa do tipo, ou uma maximização de área vendável que eu gere em um empreendimento, eu consigo aumentar o VGV do cara em 15%, e 15% de aumento do VGV do cara é 10 vezes mais do que eu cobrei. Eu vou te dar um Então, exemplo assim, eu me recente sinto de um. satisfeito, Ó, vou eu me te dar sinto um exemplo satisfeito por ter recente de conseguido um. atingir, mas, né, a gente sabe que quem ganha dinheiro mesmo é o incorporador. Justamente por isso que eu não quero ficar trabalhando com arquitetura assim para sempre. Apesar de ser apaixonado por arquitetura, eu quero estar do outro lado, né? Eu É, queria contribuir, Teodoro, antes de você comentar de um caso real nosso que você melhorou aí pra caramba o VGV de um cliente. uhum, Eu queria que você pensasse assim, Ariel, dando uma visão de negócio, né? Quando você, vamos dizer que você tome a decisão de começar a vender produto, você tem dois caminhos a seguir hoje em dia. Você pode abrir uma lojinha, abrir um Instagram, abrir um site e começar a vender os produtos do Ariel. Ou você pode pegar os seus produtos e começar a vender dentro do Mercado Livre, por exemplo. Tá? Quando você compra um produto no Mercado Livre, você olha a reputação do vendedor e, como você tem o Mercado Livre te garantindo aquele vendedor, você compra e confia. O mercado imobiliário é exatamente igual a isso. Ele é um jogo de confiança, porque o incorporador ele está vendendo no primeiro momento uma ideia, ele está vendendo um papel. E para você comprar um papel, você precisa confiar. Vou dar um exemplo. Se a Cirela, né, que hoje é a maior incorporadora do Brasil, e nos próximos anos vai ser a Biocasa, eu falo isso todos os vídeos para, né, Deus um dia ouvir a gente. Se a Cirela decidisse deixar você usar a marca dela. Então, a partir de hoje, o Ariel pode ser um franqueado da Cirela e usar a marca Cirela para negociar terrenos, para construir em nome dela e utilizar a marca dela. Eu tenho certeza que você não teria problema algum em fazer uma parceria com o terrenista ou tomar crédito em qualquer instituição bancária, porque você tem o aval de uma marca. O que a Biocasa está fazendo nos últimos 3 anos? Constituindo uma marca
que ela traz a credibilidade para o pequeno incorporador. Então, o Ariel, a partir do momento que ele faz parte da plataforma da Biocasa, ele pode incorporar com a Biocasa. Então, por isso que o programa, né, se chama Incorpora Comigo. Então, a Biocasa, né, junto com Incorpora Comigo, junto com o Ariel, podemos fazer um empreendimento aí em Mauá. Você, com certeza, você tem alguém que tem um terreno que aceitaria ser um permutante, você sabe fazer o projeto, você sabe alavancar o projeto para ele dar um maior lucro possível, só que você ainda não tem a capacidade ou o conhecimento, eu gosto de usar mais, porque a capacidade você tem, e fazer isso sozinho, ou tomar o risco sozinho, e se enfiar numa incorporação sozinho. Mas se você fizer uma incorporação com a gente, onde nós somos, né, com 60%, né, sócios, você com 40%, você vai fazer o projeto, você vai ganhar já, porque você está acostumado a ganhar mais 40%, 30% do equity daquela incorporação. Vai ser uma forma de você acelerar o teu negócio. Então, existe essa possibilidade através da Biocasa de você estar dentro de uma plataforma que vai te chancelar, vai ser a sua certificadora para você ganhar velocidade e não ter mais que ficar caminhando sozinho. Então, eu quero contribuir com a resposta do Teodoro, você estando no Incorpora Comigo, você vai começar a produzir o seu futuro, estando na estrada certa, mas não é que você vai ter que esperar 2, 3, 4, 5 anos para fazer. Você pode poder fazer o primeiro empreendimento com a gente, e você ganhar mais velocidade em relação a isso. Ele acabou caindo aí, mas ficou registrado na live. Deixa até, se ele não voltar, e provavelmente depois ele consegue assistir lá no YouTube, né? Contribuir com o caso do cliente nosso, né? Eu preciso só ser ético para não dizer nomes. Mas a gente tem um caso de um cliente aqui que ele vai fazer um empreendimento pequeno aqui na zona oeste de São Paulo, tá? Ele contratou, quando ele chegou aqui para conversar com a gente, ele já tinha contratado um escritório de arquitetura de um outro estado, de fora daqui do estado de São Paulo, né? Porque esse escritório de arquitetura já desenvolveu e o projeto é bacana, não é ruim, o projeto é legal. Porém, esse escritório ele esqueceu de considerar duas coisas. Primeiro, o bolso do incorporador. Segundo, a prática da região, né? Ontem eu usei esse termo e hoje eu vou falar dele um pouquinho de novo, que é a questão das forças do lugar. Então, o arquiteto, quando ele sentou e pensou no projeto, ele pensou no projeto e esqueceu do resto do mundo. Esqueceu que a conta tem que fechar, que o custo tem que fechar, que o valor das vendas tem que fechar. E aí ele fez um monte de área maravilhosa lá no prédio, que eu moraria lá, com certeza. Só que o incorporador já ia nascer quebrado. Desculpa Só aí que por meu isso. celular descarregou, viu? No meio da resposta eu não vi, tava tão concentrado aqui que eu não tinha visto que o cara tinha descarregado. Tranquilo. Depois você vai conseguir ver o que eu estou explicando aqui, a Perfeito, parte que perfeito. faltou vai ficar lá no YouTube, né? Mas só para complementar. Tá. Esse incorporador ele já ia nascer quebrado, né? E quando esse cliente chegou para a gente analisou o projeto dele, a gente fez algo semelhante ao que você falou. A gente analisou o projeto dele e a gente fez algumas sugestões de mudança. Não vou nem dizer que é sugestão de melhoria, mas foram sugestões de mudança, onde a gente trocou algumas áreas não vendáveis por áreas vendáveis, melhorou ali a relação entre área custo de área computável e não computável, melhorou aquele percentual, a relação entre esses números, e numa modificação que a gente fez, a gente vai colocar 1.200.000 a mais no bolso do cara. E aí exatamente esse comparativo que você falou, né? Pô, no meu bolso. Óbvio que nesse caso aqui, ele é um cliente, ele é um incorporador e a gente está prestando um serviço para ele e vem justamente naquela métrica do que a gente falou lá atrás. A gente recebeu aqui um cliente que tem uma necessidade X e que a gente precisa atender, porém a gente atendeu X, a gente atendeu Y, a gente atendeu Z, a gente identificou as dores dele e agora a gente está atendendo pontualmente as necessidades dele. E é isso que a gente, quanto plataforma, quer trazer como visão, né? E só complementando que você fez uma outra colocação lá atrás, até para a gente poder encerrar, não sei se tem mais alguém que queira comentar alguma coisa depois, mas eu coloquei o exemplo de que talvez nesse momento, para a Caixa Econômica, você é um cara que ainda não esteja pronto,
Mas para fundos de investimento, para tokenização imobiliária, para family office, esses caras, eles até vão aceitar olhar suas coisas, mas eles vão ponderar duas coisas. Primeiro, se você é uma empresa que não tem faturamento, quem é a pessoa por trás da empresa? Então, essa pessoa por trás da empresa, ela precisa demonstrar segurança. Vou dar um exemplo assim, totalmente esdrúxulo e vazio, tá? Sei lá, eu sou um cara que eu tenho um supermercado de bairro, né? Você falou que mora em Mauá, vamos dizer que eu tenha meu supermercado é ali na Avenida Portugal. Eu tenho um supermercado ali, né? Você conhece a Avenida Portugal ali, você sabe de onde eu estou falando. É um Uhum. bairro legal, um acesso legal, tal. É um supermercado que vai vender super bem. Aí, de repente, do nada, eu vendo esse supermercado para uma grande rede e vou fazer uma incorporação imobiliária e vou lá no banco ou no fundo e falar para o Cassião, me dá dinheiro aí porque eu vou construir um prédio ali. Você acha que os caras vão dar? Não, porque Bom, não tem, agora, o cara se não a tem pessoa, conhecimento. né, se a pessoa que tiver por trás, e não estou nem dizendo que o cara tem que ter formação técnica igual a gente tem, não necessariamente, mas se o cara se sentar na frente desse pessoal, souber conversar, tiver a informação correta e estiver organizado, esse cara consegue. Qual é um dos pontos que mais pegam, principalmente para os pequenos e médios incorporadores? É que a galera não sabe se organizar. Ela não sabe que documento que ele precisa ter, ele não sabe a questão da estrutura negocial, ele não sabe os contratos, como amarrar direitinho. Esquece alguns pontos que são importantes para esse grupo. E quando eu falo esse grupo, é o grupo do dinheiro mesmo. Esses caras, eles têm alguns valores e princípios que eles não abrem mão. Pô, se eles não abrem mão, então vamos jogar o jogo deles para trazer eles para o nosso jogo. Não adianta a gente achar que, sempre tem aquela briguinha, né, que o mercado imobiliário é melhor, que o mercado financeiro é melhor. Cara, esquece isso. O mercado financeiro, vem cá, como é que a gente consegue ser parceiro? Ele vai dizer para você, ó, para eu ser seu parceiro, você precisa me apresentar isso, 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 isso. Tá bom, se eu te apresentar isso, 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 você entra no meu jogo? Entra. Fechou. Agora vamos construir o caminho para, de novo, quando eu chegar naquele ponto de partida que ele considera como o momento de entrada dele, eu volto lá para sentar e conversar com ele, né? Nós aqui, a gente tem a possibilidade de chegar para você e falar assim, Ariel, ó, esse teu projeto aqui é legal, mas você precisa fazer assim, 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 você precisa providenciar isso, 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 isso. Quando você chegar nesse estágio aqui, aí a gente está pronto para ir bater na porta de um cara desse. Antes, nem adianta. Só vai perder o seu tempo, o meu tempo e o tempo dos caras. E aí, quando você, entre aspas, queima a largada, você se queima no mercado. O mercado da construção civil é um grande quintalzinho. Grande quintalzinho. É meio pleonasmo, não, é antagônico, né? Mas você sabe bem, as pessoas se conhecem, elas se falam, e assim, uma vez que você bateu na porta de alguém e você, entre aspas, né, se queimou lá, para outras portas se fecharem para você, essa chance aumenta. Então, qual é o trabalho que a gente vai fazer aqui, como Incorpora Comigo, como Biocase, como plataforma? É te mostrar primeiro o que que você precisa fazer. Qual é a lição de casa? A gente, como arquiteto, a gente passou 5 anos aprendendo a planejar para depois executar. A gente vai ampliar um pouco esse conhecimento seu de planejamento, no sentido de como é que eu me organizo, me estruturo e qual é o ponto mínimo e razoável para a partir daqui eu ir buscar recurso com alguém, seja num fundo, seja no family office, seja num, um dinheiro amigo, né, É, de um uma amigo, de um SCP, familiar, né? uma SCP, enfim, é isso que a gente quer mostrar um pouco como é que isso pode funcionar a partir da semana que vem, tá bom? O trechinho que você não ouviu, depois vai ficar gravado lá na live, lá e você volta um pedacinho lá, só para Bom complementar o demais. raciocínio. Perfeito, Pai, perfeito. Obrigado. pai novo. E tem o Vai José também, se novo. quiser falar alguma coisa, José, fica à vontade aí também. Quer Olha, aqui a gente é contribuir? zoeiro, viu? Vou chamar você de pai fresco. Tá Eu já tenho fresquinho, dois, então não é mais, não estou mais É, fresco, não. não tá tão fresco, não. não tá tão fresco, né? Não Bom tanto demais. ainda. Quem tem muito filho é tudo maluco, pô. Eu tenho 3 filhos, então a gente sabe como é que é essa vida aí. Dá para comprar risco, né? Gosto de É, comprar um risco. tem que construir Né? muito prédio para pagar a faculdade, tudo isso aí. Rapaz, eu já estou pensando nisso por causa disso, ó. Bom Haja demais. fralda.
Eu tive um bate-papo, eu não tive tempo ainda de trocar ideia com você, Teodoro, mas eu conversei com o José à tarde ou de manhã, não me lembro, mas acho que foi de manhã. Ele, por muito tempo, foi entre os 10 maiores gestores de venda do mercado imobiliário, né? Já trabalhou em grandes incorporadoras. Aí falou, cansei de fazer esses caras ganhar dinheiro, agora eu vou virar incorporador, né? Aí Cansei de dar tá dinheiro para nessa os outros. luta aí, né, Zé? Não sei se foi bom o conteúdo, troca uma ideia com a gente aí, do ponto de vista, uma pergunta, pode ficar à vontade. Foi de fato excelente o conteúdo e o que você falou, vou só tocar nesse ponto, anteriormente, é a mais pura verdade, né? De que se construir riqueza, não pela ganância em si do dinheiro, mas se construir riqueza no mercado imobiliário, não há nada que se apresente com tanta grandeza e nobreza por outro lado, e que a gente possa fazer num curto, digamos assim, espaço de tempo, né? Só precisa fazer bem feito e acho que você percebeu bem com as minhas, até com o meu cuidado, né, de como entrar, fazer bem feito para não errar e aí não incorrer no que o Teodoro falou, que é um gigante pequeno, né? Porque uma vez fazendo errado gera consequência e ninguém, eventualmente você fica sem aceitação no mercado. Então, eu não conheço nada, nunca ouvi falar nada melhor e tive uma carreira antes de entrar no mercado imobiliário dentro do sistema bancário. E nem banco consegue imprimir tanto dinheiro, vamos dizer assim, quanto a gente. É isso mesmo. O mercado É imobiliário é gigante, literalmente né, cara? imprimir, né, um dinheiro novo, né, que não era nosso e diferente de outras profissões, né, tem gente que lida com a morte, lida com a doença, lida com... A pessoa tem que ter algo ruim para a gente ganhar dinheiro, né? Sei lá, quem vende seguro de vida ganha dinheiro lidando com a pessoa ter que morrer, ou seguro saúde, algo nesse sentido. A gente está vendendo moradia, é lar, é casa, é o sonho, é momentos. Não tem nada melhor do que você construir algo e depois você ver, sei lá, vou dar o exemplo do Ariel que está com o bebezinho, ele está na casa dele, pô. O filho dele está deitado no sofá, não está preocupado com boleto, com nada, e alguém construiu aquela casa que ele está morando hoje, e o filho dele está vivendo a experiência e ele está naquele sofá. Não existe nada melhor do que isso. E além desse lado, né, bonito do negócio, ele gera muita riqueza, né? Sim. E o Ariel, que o filho dele, vamos dizer, não sei nem se é a casa é do Ariel, mas o filho dele daqui 20 anos, essa casa dele hoje que vale, sei lá, 1 milhão, vai valer 3. O filho dele vai viver a riqueza dessa casa de hoje, né? Então a gente ajuda as pessoas a formar patrimônio, a gente ajuda as pessoas a viverem momentos dentro daquele empreendimento. E obviamente ninguém está fazendo as coisas por caridade, a gente está visando lucro, mas é um lucro que ele tem uma relação ganha-ganha em todas as etapas, né? Quem está morando, quem está construindo, quem está vivendo, quem está vendendo. Eu não conheço nada parecido com isso, né? E talvez, né, não vai Nas, existir nada. A nas gente mesmas. trabalha com duas coisas, né? A gente trabalha com ascensão. Muitas das vezes o cara, às vezes ele até já tem um imóvel, mas ele está comprando algo melhor, vai dar mais conforto, comodidade, vai dar mais espaço, lazer, infraestrutura do entorno. Então, ele está fazendo uma ascensão social, né? E a segunda coisa que a gente faz, que a gente trabalha é a transformação, né? E a partir do momento que ele ascendeu para essa nova condição, ele também se transforma em contato com aquele lugar que a gente produziu, né? Então, a questão da grandeza que você falou, é bacana você citar isso, porque talvez o Ariel até vai concordar comigo, né? Fazer o projeto, fazer um bom produto e entregar é muito legal, isso dá dinheiro, é bacana. Mas, pelo menos no meu caso, tem algo que vale mais que dinheiro, que é quando eu faço o meu trabalho de desenvolver um produto desse, entregar, e quando eu vejo o cliente usando e vendo que funciona para ele. Porque é o exemplo do que eu dei para o Edson ali. Às vezes não vai funcionar para mim,
para o meu estilo de vida, para as minhas condições financeiras, para o tamanho da minha família, para as necessidades que eu tenho, talvez não funcione para mim. Mas para aquele cliente a qual a gente pensou, para ele faz total sentido e para ele funciona muito bem. Isso me alimenta muito mais do que o dinheiro que esse trabalho gera, né? Essa é a definição de grandeza que eu tenho sobre esse trabalho, né? E outra coisa que eu Então, queria o arquiteto contribuir sabe o que é começar um projeto novo, né? é, José, eu não vou esquecer porque você tem o mesmo nome do meu pai, né? Ah, não tenha medo de errar, cara. Deixa eu falar nu e cru para você. Você vai errar. Fica tranquilo. Só que, se fosse fácil, todo mundo faria. Parece jargão, mas não é. Não é fácil, né? É realmente importante você se preocupar, mas não se trave pelo medo de errar. Erra rápido, porque se você ficar sentado em cima do assunto pode trazer prejuízos maiores, né? Conte com a gente para poder ajudar você a desenvolver, a caminhar. A gente está aqui para isso. Semana que vem a gente vai ampliar um pouco mais essa questão, né? Não sei como foi a conversa de vocês hoje, mas a gente está aqui para os quatro pilares que eu falei ontem, né? Conhecimento, network, bons parceiros de negócio e crédito. Quer dizer, essas quatro coisas aqui, o empreendimento anda, tranquilo. Às vezes você não, eu sempre brinco assim, ó, eu posso até não saber todas as respostas, mas eu tenho que saber para quem perguntar. Se eu souber pelo menos para quem perguntar, eu já andei no 80% do caminho, né? Os outros 20 para a resposta que o cara me der, eu vou lá e resolvo. Você só não pode dormir com dúvida. Dormir com dúvida, não vai dormir, né? Esse é o nosso papel aí para E o José os tá com um próximos dias, empreendimento né? legal aí, Anália Franco, São Paulo, um Legal. empreendimentozinho bem bacana. Tem alguma dúvida, José? Queria perguntar, senão a gente vai encerrar por aqui. Se quiser fazer uma pergunta, por favor. Não, Estendendo um pouquinho. eu agradeço o tempo e a gente se fala, Nelson, porque hoje, agora à noite, você tocou na questão do steel frame e para além desse negócio que conversamos hoje aqui no Tatuapé, lá perto da cidade que você me apresentou também uma oportunidade em Botucatu, tem um condomínio excelente que encaixam casas nesse Sistema. sistema de construção, R$ 1 milhão, em média, cada uma, pouquinho mais, acho que já hoje 1.200. E, e eu tenho acesso aí a um número bem grande de lotes para fazer lá. Não, Então, excelente. a gente, a gente desenvolve O melhor esse. Teodoro, depois vamos marcar uma reunião com o José, Teodoro. Foi uma conversa boa que eu tive com ele hoje. Tem bastante negócio juntos aí. Ele tocou várias operações grandes, House, foi diretor da Lopes, então também tem uma bagagem bem bacana para contribuir. E a comunidade do Incorpora Comigo é isso, tá, pessoal? O Ariel está chegando agora, o Edson, né, tem uma carreira de pedreiro, está virando corretor, já é corretor, vai virar incorporador. E vocês estão lá no grupo, pessoal. Isso aqui vai ser uma grande comunidade logo, logo, né? A gente está aí com talvez nesse lote novo, vamos dizer assim, né, 50 integrantes, o Teodoro já tem mais de 75 empresas que participaram da primeira leva do Incorpora Comigo, e os negócios estão sendo gerados no decorrer do tempo, e a gente tem uma ambição grande aí, de logo, logo a Biocasa está com uns 300 escritórios pelo Brasil, e fazendo produção de riqueza, né? O mercado imobiliário ele precisa se modernizar, né? E tem muito dinheiro dentro dele, né? Não dá mais para a gente ter aquela referência, vou brincar do Edson, né? Há 20 anos atrás, com chinela havaiana, bermuda, fica empilhando tijolo. O negócio aí já acabou. Hoje ele precisa se modernizar e gerar muita riqueza, né? E trazer prosperidade para as famílias. Esse é o nosso sonho grande. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Cada vez que a gente faz uma live, Teodoro, eu tenho mais certeza, né? E a gente às vezes tem um objetivo de ter 200, 300, 400 pessoas numa live, bem que no decorrer do vídeo do YouTube chega a isso, mas um dia a gente vai estar aqui com 10 mil pessoas. 20 mil Uhum. pessoas falando sobre isso, e não tenho dúvida, né? A gente vai estar aí sendo a maior incorporadora do Brasil, né, através de várias pessoas, não apenas de uma única pessoa que está ficando bilionária e os outros para baixo, ninguém está conseguindo pagar os boletos, né? Então a gente precisa que todo mundo pague os boletos. Muito bom, pessoal. Teodoro, finaliza aí, vamos embora descansar, né? Eu vou deixar um barulho para a galera dormir com esse barulho para amanhã. É uma pergunta.
A pergunta é: qual a chance de hoje um menino de 15 a 20 anos querer trabalhar na mão de obra da construção civil? Zero, meu jovem. Boa noite. Boa noite, valeu. Fique com Deus. Tchau, Valeu, tchau. meus caros. Com Deus. Até